As 7 armadilhas que te impedem ou que podem estar te impedindo de emagrecer. Bora, a nossa primeira dica, que eu vejo que é um erro muito comum, é esquecer da qualidade da alimentação. O que nós vamos pensar dentro disso? Que nós precisamos ter qualidade nutricional. Nutri, o que é isso? Vitamina, mineral, fibra, carboidrato, proteína, gordura, e a qualidade destes alimentos tem que ser boa, que estão relacionados a comida de verdade, o que vem da natureza, o que é menos industrializado possível. Quais são os erros que, de repente, eu estou cometendo se eu não estou comendo quase nada? Um dos erros é esse. E aí, com isso, o nosso corpo não tem a quantidade de nutriente que deveria ter para funcionar adequadamente, para funcionar direitinho. Para vocês terem ideia, o nosso corpo precisa de 44 tipos de nutrientes diferentes todos os dias para que ele funcione de maneira adequada. Então, a primeira armadilha é não entender que o nosso corpo precisa de nutriente, então focar na qualidade nutricional é fundamental no processo de emagrecimento. A nossa segunda armadilha é, em muitos momentos que você já entendeu que você precisa de qualidade nutricional, equilíbrio metabólico, que isso depende de comida, mas com isso acha que você pode comer o quanto você quiser. A quantidade, mesmo do saudável, ela tem que ser adequada dentro da tua rotina de vida, para a tua realidade, para o teu gasto energético. E aí, obviamente, esse excesso de ingestão de energia vai gerar acúmulo de gordura. A gente fala, mas é saudável, posso comer um monte. Mas é fit. Mas é low carb, posso comer um monte? Não, a gente não pode comer um monte, quase nada. A gente vai ter que comer até a saciedade. Então, acaba que é super importante aí a gente ter esse equilíbrio metabólico que vem do nutriente, que é relacionado à quantidade, que tem que estar adequada e condizente com a nossa rotina de vida. Terceira armadilha que eu vejo que é muito comum é achar que o líquido, que a bebida não tem energia, com isso não engorda. E em muitos momentos é um dos grandes sabotadores, uma das grandes armadilhas do processo de emagrecimento. Eles vão gerar, sim, um acúmulo de energia se não estiverem contabilizados ao longo deste nosso dia. Começando por achar que o drink, o líquido não tem energia, não vai ter problema. Tem sim. Frequência. Tem sido com muita frequência. Claro que vai ter problema sim, mas em terceiro lugar já que eu comi, já que eu bebi, só um pouquinho mais daqui ou só um pouquinho mais dali, virou uma armadilha do tamanho do bonde que a conta não vai fechar nunca. Então, ela pode ser uma grande armadilha no seu emagrecimento. Quando a gente pensa na nossa quarta armadilha, é uma armadilha que clichê, e que por muitos e muitos anos a gente acreditou que precisava ser assim e não precisa ser assim. Comer de 3 em 3 horas. Nutri, como assim? Isso é uma armadilha. Por quê? Porque se a gente não souber o que comer a cada 3 horas, se não tiver com fome, não precisa comer a cada 3 horas. Então vai existir uma energia extra que não precisava estar ali. Então você não estava com fome, você comeu a cada 3 horas, porque você tinha que comer a cada 3 horas, porque você ficou com medo de passar fome, ou com medo de passar mal, ou porque falaram tanto na sua cabeça que você tinha que comer a cada 3 horas, que você vai lá e come a cada 3 horas sem fome, sem necessidade nenhuma. E aí você acumula energia. Se você come errado, você vai ter um aumento do índice glicêmico, da nossa glicemia, com isso da insulina e maior acúmulo de gordura. Daqui a pouco, a cada 2, 3 horas, se você comeu errado, você vai estar com fome de novo, sim. Nós temos que aprender a interpretar a nossa fome física, e aí entender intuitivamente se a gente tem necessidade de comer de fato naquele momento por fome física. Nós não temos que comer a cada 3 horas. Este é um hábito que nós só devemos seguir em determinadas situações, como gestantes, lactantes, ganho de massa muscular, doenças mais graves, mas mulheres sadias que querem emagrecer, que estão com sobrepeso ou obesidade,
e não tem nenhuma doença ou, né, metabólica, alteração adicional ou doenças graves, não está nem amamentando e nem grávida, não tem que comer a cada 3 horas. E se está tendo necessidade de comer a cada 2, 3 horas, é porque não está fazendo as grandes refeições de maneira adequada, para que tenha saciedade. A nossa próxima armadilha parece uma bobeira, mas no de bobeira não tem nada. Que é esquecer de beber água, mulherada. Eu brinco que a água é quem leva os nutrientes para dentro das células. Então é como se a criança precisasse estudar e precise ir para a escola. O veículo que leva essa criança para a escola, né, é a água. Ou seja, esse nutriente ele tem que chegar dentro da célula e ele só chega dentro da célula se ele tiver o veículo água. Além disso, esse inchaço que às vezes vocês falam, mas se eu beber muita água eu vou ficar mais inchada. Não, a água vai ajudar a desinchar, a água vai ajudar a detoxificar. Nosso fígado não pode estar em sobrecarga no processo de emagrecimento, a gente precisa colocar os nutrientes, as toxinas que a gente ingere para fora, e a água, ela é grande responsável por esse processo, ela ajuda demais esse processo. Agora que está mais frio, é muito comum a gente diminuir essa ingestão de água, a gente tem menos necessidade de água do que no inverno, não é mesmo? Só que a nossa necessidade de consumo de água, ele continua lá de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Então, sim, quando a gente fala que a água ajuda a emagrecer, a água também ajuda a emagrecer, ou em muitos momentos pode estar impactando este emagrecimento. Então, uma armadilha é não beber água. Uma outra armadilha é não se movimentar. Foi uma grande armadilha, gente, agora com a pandemia. E por que foi uma grande armadilha com a pandemia? Eu brinco que até a quantidade de movimento que a gente tinha para o dia a dia, né? De levar e buscar, de descer do carro, de ir num supermercado, de caminhar um pouco mais mesmo para os afazeres do dia a dia, ele deixou de acontecer com a pandemia. E isso foi um impacto metabólico tremendo com a redução de gasto energético do dia a dia. Então, a partir de hoje, começa a prestar atenção o que você pode fazer mais até em casa que você possa gastar mais energia. As pessoas falam, mas é obrigatório eu fazer exercício para emagrecer? Obrigatório não, mas ajuda e impacta demais, gente. E não precisa ser o exercício X ou Y ou Z. A gente precisa identificar o que é possível na nossa realidade e começar. Nossa última armadilha é achar que o sono não é importante no processo de emagrecimento. Muitas pessoas negligenciam. Qualidade por quê? Porque às vezes dorme 8 horas, 9 horas, mas aquele sono é muito ruim, a qualidade é muito ruim, não é reparador, não regula os hormônios que precisam, vai dar mais fome no dia seguinte, vai ficar mais irritada, mais estressada, vai ter mais fome emocional, vai ter uma série de desequilíbrios metabólicos por esse sono de qualidade ruim. Mas existem pessoas que a quantidade também não tá ok. Dormem 2, 3 horas numa noite, 4 horas numa noite. Não tem como a gente ter um sono reparador, uma quantidade de sono legal que não regula a serotonina, que é do prazer, que daí não regulou o cortisol, que é do estresse, e aí acabou tendo um desequilíbrio aí hormonal e de sistema nervoso central mesmo, de emocional tamanho, que a gente negligencia. Então, dá para falar que, né, quem não dorme tem, em muitos momentos, maior acúmulo de peso? Sim. Tem maior dificuldade no emagrecimento? Sim. Então, quem está aqui e acompanhou nosso jogo de 7 erros, me conta aqui onde foi que você identificou que foi a armadilha que pegou para você aí, mulher.